Segue falando desse assunto porque agora a gente tem entrevista importante. Vamos conversar com Paulo Solmucci, presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Seja muito bem-vindo aqui ao Agora CNN. E eu já começo te perguntando, como é que a Abrazel, então, vê a possibilidade de fim da escala 6x1, passando por 5x2, enfim, ainda a ser discutido? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente, a gente vê com muita preocupação a mudança de postura do governo. Nós tínhamos em novembro o ministro do Trabalho dizendo que isso não é assunto para canetada. E no Conselhão, em dezembro, o presidente Lula disse que isso não é assunto para lei, é assunto para negociação entre sindicatos patronais e dos empregados. Em fevereiro, na primeira semana, o então ministro da Fazenda, o ministro Haddad, disse que não houve um único estudo feito, o impacto econômico, financeiro. E aí, como a gente começa o ano e, de repente, o assunto vira urgência constitucional, ou seja, tem que ser resolvido em 45 dias. Se a gente retroceder um pouquinho mais, em 2015, o PT colocou com o senador Paim a primeira PEC. Em 2019, com o deputado Reginaldo, a segunda. Em 2024, veio a da Érica Hilton. Em nenhum momento o governo disse, nesses anos todos, que estava preocupado com o trabalhador ficar mais em casa e tudo. Então, o que a gente vê é que é uma pauta que esquentou só por interesse eleitoral e está sendo feito de uma maneira assodada, com pouquíssimo tempo para o parlamento discutir e para a sociedade conhecer os custos. E eles são muito altos, Débora. Nós estamos vendendo, o governo está vendendo, por enquanto, só o lado bom, trabalhar menos, ficar em casa, ficar com a família. Mas o quanto custa? Tudo na vida tem custo. E nesse caso, além do custo, nós temos um desafio de viabilidade maior e cruel com as classes mais pobres. Como é que seria a mudança, a adaptação, né, caso esse projeto seja aprovado, no setor, né, de bares e restaurantes, Paulo? Vou lhe dar um exemplo simples, por exemplo, de um restaurante típico nosso que tem 6 empregados. Um deles é cozinheira. Ela trabalha os 6 dias da semana e ganha, por hipótese, R$ 1.000. Vai cair para 5 dias, dá R$ 200 por dia. Só que o consumidor quer o restaurante aberto todos os dias, do jeito que ele está hoje. Então tem que gastar mais R$ 200, 20% a mais. Estes 20% a mais, eles vão virar um custo adicional, vão parar no cardápio. 7 a 8% no restaurante a mais. Isso, o pessoal está querendo pagar isso, está ciente que vai pagar isso, mas tem um problema maior ainda, Débora, que é a questão da disponibilidade da mão de obra. Nós hoje vivemos em pleno emprego e isso representa em vários setores, ou praticamente em todos, uma enorme dificuldade de encontrar mão de obra. No nosso, nós temos mais de 500 mil vagas abertas. A mão de obra intensiva, por exemplo, né, especializada, desculpe, de um cozinheiro, de um médico ou de uma enfermeira intensivista, de uma pessoa que, por exemplo, conserta a luz no dia das tempestades em que cai a luz para todo mundo. Você imagina onde que vai ter essa pessoa disponível, onde nós vamos achar um dia a mais de pessoa. E aí a resposta é mais ainda grave, porque o restaurante rico, ou que atende rico, ou a empresa grande, vai buscar esse profissional, essa cozinheira, por exemplo, num bairro mais simples, de renda mais baixa, vai tomar esse empregado e, ao tirar o empregado dessa empresa, você deixou os outros 5 sem trabalho. E aí o que vai acontecer com esses 5? Ou eles vão ficar desempregados ou eles vão atrás de emprego no mesmo lugar que foi a cozinheira, longe de casa. 2 horas de busão para ir, mais 2 horas de busão para voltar. 4 horas no ônibus, vezes os 5 dias, 20 horas a mais de trabalho para uma suposta economia de um dia de trabalho. E pior ainda, a região mais pobre, além de ter levado para longe os seus trabalhadores, ou seja, afastado da família, ainda vai ter uma precarização da oferta de serviço, ou seja, vai deixar de ter lá bares, restaurantes, clínicas médicas, porque os ricos precisarão da mão de obra que hoje está alocada lá para cobrir esse buraco que a escala pode gerar. Paulo, você citou na sua primeira resposta que está sendo feita uma discussão assodada por motivações eleitorais, né, já que esse ano, ou eleitoreiras, enfim, já que esse ano temos eleição geral. Mas, na sua avaliação, esse é um tema proibido que não se deve discutir, já que é inclusive uma tendência mundial, ou de que maneira essa discussão deveria ocorrer?
Esse é um outro ponto muito importante que o governo está misturando e gerando desinformação. Nós temos dois assuntos em discussão hoje. Um é a redução da jornada, sair de 44 horas trabalhadas por semana para 40 horas. Essa é uma pauta que nós achamos muito boa, acho viável de discutir, tem custo, claro, mas um custo mais acomodado, menor, 10%, e mais uma outra questão, você não influi na oferta de mão de obra. Você vai trabalhar um pouquinho menos cada dia e aí as coisas se ajustam. A outra questão é a mudança da escala de trabalho, de 6 para 1, para proibir qualquer pessoa trabalhar 6 dias por semana, quer ela ou não queira. Isso jamais foi feito por lei em nenhum país. O que lá fora acontece é a redução da jornada, de 44 para 42, para 40, em alguns lugares até 38. Mas há também lugares de 48, né, como na China, acho que a tal nossa vizinha Argentina. Então, não é verdade que a gente tem uma tendência mundial para isso. Nós temos uma tendência mundial a reduzir a jornada, mas a mexer na escala. Por lei, não existe país fazendo isso, até porque vai gerar muita bagunça, uma ruptura da qualidade de serviço no Brasil. Agora, olhando para o cenário atual no Brasil, então olha a situação atual política. O governo quer enviar um projeto de lei em regime de urgência para a Câmara dos Deputados para que esse projeto da mudança na escala 6 por 1, que ele corra mais rápido. Por outro lado, como o senhor mesmo destacou, há um projeto, né, de autoria e também apensado por 2 deputados, um do PT e um do PSOL, e uma do PSOL, que já está tramitando. Há discussões que o governo queria que esse assunto fosse aprovado, não só deliberado, mas aprovado antes da eleição. A gente conversando no Congresso diz, olha, que o que vai tramitar, na verdade, que vai correr, vai ser o projeto dos deputados, mas talvez esse fique para depois da eleição. Então, traça um cenário para a gente de como aconteceu, qual a visão sob a perspectiva do seu setor, o setor que o senhor representa, se esse cenário de fato se concretizar, ou seja, o projeto do governo, que ainda nem mandou, mas o projeto do governo ser aprovado ainda esse ano, não sei se com transição ou não, de que maneira, ou, enfim, algo vindo do Congresso, mas sendo aprovado depois da eleição. Qual é o cenário que a gente pode esperar para o Brasil? É um cenário de caos. Você vê que você mesmo ainda nem sabe como seria proposto, como é que haveria transição ou não haveria transição. Um governo que diz, né, seu ministro da Fazenda diz que nenhum estudo foi feito até fevereiro e ninguém tem conhecimento que tenha sido feito algo após isso. É de uma irresponsabilidade tamanha com o país que eu não creio que o parlamento vai acolher isso, apesar da pressão. Eu creio, Débora, que inclusive que foi apresentado na terça-feira já está correndo esse prazo, se não me engano. Mas, de novo, todos nós estamos em dúvida, nenhum de nós conhecemos o que é proposto, a regra. E por que fazer um negócio que o governo aguardou do seu próprio representante no Senado por quase 10 anos, né, foi mais de 10 anos, 2015 a 2026, pelo seu representante na Câmara, ele já esperou 7 anos e agora quer fazer em 45 dias. Não dá para a gente abrir mão dos valores do que é importante para a nação por um interesse pela eleição. É criminoso, eu acho que o governo deveria recuar disso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai deixar esse projeto de urgência de lado, apesar que o governo, ou colocar a urgência condicional, ele trava todo o Congresso, é outro desfavor para a sociedade, mas o presidente da Câmara ele diz que vai tocar com serenidade, com muito debate público, a questão das PECs. E é muito importante que vocês nos oportunizam, por exemplo, como hoje. Há custos muito relevantes, especialmente para os mais pobres, para as empresas menores, e não é só no nosso setor, são nas clínicas médicas, é para o eletricista, é para a garagem que conserta o carro. Nós temos, por exemplo, no poder público, eu estive com o presidente da frente parlamentar, da frente dos prefeitos municipais, o prefeito Melo de Porto Alegre, e ele alerta que na cidade dele tem mais de 200 contratos terceirizados. E ele deu um exemplo com a limpeza pública, que hoje é feita há 6 dias. Se a lei impede e obriga a ficar em 5 dias, ele fica com um dilema horroroso.
Ou ele tem que deixar a cidade mais suja por um dia, que obviamente todo mundo vai reclamar, ou ele vai ter que arrumar 20% a mais para pagar o contrato de terceiros, que a prefeitura não tem. E a maior parte das prefeituras no Brasil não tem. Então, assim, é um impacto enorme para a sociedade e é irresponsável tratar isso num ambiente de eleição só porque precisa ganhar alguns pontos de popularidade. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade com todos os brasileiros. Nós temos 1/3 de todo mundo que trabalha nesse setor no Brasil é com essa escala e ela não é ruim. Ela é o Brasil, você tem a opção de trabalhar 2 dias, um dia, você tem um trabalho intermitente, te permite trabalho por horas. Nenhum país, Débora, reforçando, proibiu por lei a escala 6x1. Então, eu continuo dizendo que eu espero que o deputado Hugo Mota continue nessa pegada responsável e que o governo reflita e retire essa ânsia de tratar um assunto dessa importância em 45 dias. E, de fato, o governo enviou mesmo o projeto, já está contando o prazo, e a proposta do governo é instituir a jornada de 40 horas semanais e aumentar o tempo de descanso semanal. Muito obrigada. Nós conversamos com Paulo Solmucci, presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Até a próxima. Obrigado, Débora. E vamos torcer para que haja bom senso de um governo.